Boa tarde, pessoal. Aqui é o Lucas e estou criando esse vídeo aqui para mostrar para vocês a visualização geométrica do seno, cosseno e tangente, prioritariamente esses três, e depois, por curiosidade, a cotangente, cossecante e a secante. A primeira coisa que a gente vai ver é o círculo, certo? Dado um círculo qualquer, a gente coloca ele no plano cartesiano. Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a gente tem o eixo X horizontal, temos o eixo Y vertical e graduado, né, de 0,1 em 0,1. Ou seja, o raio desse círculo é um raio unitário. Ou seja, vai graduando 0, 0,1, 0,2, etc, 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 até chegar no 1. Um círculo de raio 1. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer vão ser colocar pontos. E o primeiro ponto que eu vou colocar, nada mais justo do que colocar a origem. Pronto, está ela aparecendo aqui na origem do sistema cartesiano. Um outro ponto também que eu vou colocar vai ser um ponto H. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que eu estou usando a letra H. E esse ponto H, como vocês podem ver, é um ponto móvel sobre a circunferência. Uma coisa que a gente vai conseguir determinar, eu vou colocar esse ponto, mas eu já vou tirar ele, é o ponto A. O ponto A, na verdade, vai ajudar só para a gente a determinar esse ângulo alfa aqui. Ângulo alfa é o ângulo que está entre os pontos A, O e H. Conforme eu diminuo o H, diminui o ângulo. Conforme eu aumento o H, quando a gente for colocar aqui em cima, vai bater o ângulo de 90 graus, bonitinho, etc. Quando a gente passar metade de uma volta, 180, 270, 360, volta para o zero de novo. Beleza? Vou tirar o ponto A, porque o ponto A não faz parte da nossa brincadeira. Então, esses dois pontos, O e H, eles determinam um segmento de reta, certo? Eu coloquei bem visível para a gente não confundir. E esse segmento de reta tem tamanho 1, certo? Se o raio tem tamanho 1, então esse segmento de reta tem tamanho 1. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Imagina que tem um sol, né, e que está lá em cima e está fazendo uma sombra no chão. Ou seja, imagina que o nosso eixo X é o chão e com essa sombra vai ser determinada por este segmento azul aqui que eu acabei de colocar, certo? Esse ponto que está na pontinha do segmento, a gente vai chamar de ponto C. Ou seja, se a luz está vindo lá de cima, e a nossa linha azul nada mais é do que, entre aspas, a sombra, conforme eu abaixo esse ponto H, a sombra tende a ficar maior, certo? E quando eu aumento até ficar perfeitamente vertical, esse segmento azul não existe, ou seja, a sombra não existe. Por que eu chamei de C? Porque justamente esse tamanho azul, ou seja, o tamanho que liga o ponto O ao ponto C, é justamente o tamanho do cosseno deste ângulo de 48 graus. Então, observa, conforme os ângulos, né, vão diminuindo, 30, 20, 10, ou seja, a tendência é que o tamanho do cosseno tenda ao mesmo tamanho desse raio, ou seja, tende a 1 quando o ângulo é 0. Ou seja, cosseno de 0 é 1. Por outro lado, cosseno de 90 graus é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 270 vai ser 0 de novo. E conforme a gente voltar para 360, ou seja, está voltando para o ângulo de 0 graus, volta a 1, certo? Então, a gente tem o cosseno, na verdade. Qual a interpretação geométrica do cosseno? O cosseno é como se fosse a sombra projetada, né, no eixo X. Outra coisa que a gente vai ver, vou apagar aqui o cosseno. Se eu tenho uma sombra projetada no eixo X, eu vou projetar também uma sombra no eixo Y, nada mais justo.
Então eu projeto a sua sombra e vai ser esse segmento em vermelho. A ideia é a mesma, só que a fonte de luz agora não está vindo de cima, está vindo aqui, né, da direita. O que a gente vai fazer é observar as mesmas propriedades. Conforme eu deito a barra, a sombra dela na parede tende a zero. Conforme eu vou levantando a barra, a sombra dela vai aumentando. Ou seja, esse segmento, por que eu chamei de ponto S? Porque é justamente o seno do ângulo de 51 é quase 0,8. Observa que, para quem já conhece, para quem já ouviu falar, seno de 30 graus é igual a meio. Ou seja, será que quando eu determinar esse ponto H de maneira que esse S venha aqui para o meio, o ângulo que tem que formar vai ser um ângulo de 30 graus, bateu perfeitinho. A gente podia observar também ainda há pouco que o cosseno de 60 graus era meio também, ou seja, para a sombra horizontal. Vou colocar ele aqui de novo. Para a sombra horizontal ficar no meio, a gente tinha que botar um ângulo de 60 graus. Né? Bonitinho aqui, 60 graus, está batendo no meio. Beleza. Então essas são as representações geométricas do seno e do cosseno. A gente pode observar que o seno, na verdade, o seno de 0 graus é 0, vai aumentando, o seno de 90 é 1, o seno de 180 tende a 0 de novo, o seno de 270 graus vai ser menos 1, e o seno de 360 volta para o 0. Colocando os dois simultaneamente, como a gente viu ainda há pouco, você vê que o seno e o cosseno, né, quando um aumenta e o outro diminui, eles nunca, é uma coisa que a gente diz na matemática, eles nunca zeram simultaneamente, certo? Eles ficam, um aumenta, outro diminui, outro aumenta, outro diminui, etc, etc, etc. Agora, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui o seno e o cosseno. E vou mostrar para vocês o seguinte. Vou criar uma reta aqui do lado. Essa reta aqui a gente chama de reta tangente, ou seja, uma reta que tangencia, que toca a minha circunferência nesse ponto aqui, né, no ponto 1, 0, que é aquele ponto A que a gente tinha posto anteriormente. Beleza. O que vai acontecer? A tangente, né, o que significa seno, cosseno, a gente já viu que são as projeções. Agora, eu vou prolongar essa reta aqui, que vai do O até a H. E ela vai bater, na verdade, aonde? Se a gente prolongar, ela vai bater nesse ponto T. Só que esse ponto T, na verdade, está aqui em cima, certo? Na verdade, a mesma altura do T até o O é a mesma altura do SC até o ponto 1, 0 aqui embaixo. Agora você pode ficar perguntando, mas se eu prolongar, esse tamanho aqui é a tangente. Tudo bem. Por que eu botei SC? Né? Porque essa nomenclatura é SC. Na verdade, a ideia de botar essa nomenclatura é o seguinte. O que eu quero que vocês observem geometricamente é sempre a distância da origem até determinado ponto. Ou seja, esse tamanho do O até o T é a tangente. Visualmente, é o mesmo tamanho, né, a mesma distância da onde bate, porque o T e o SC estão na mesma altura, ou seja, dessa distância daqui até o chão, ou seja, na reta tangente, esse tamanho é a tangente, ou seja, do O até o T. Essa explicação às vezes pode parecer meio confusa porque ela é uma explicação que difere um pouco da forma tradicional da gente visualizar as coisas no círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Essa tangente, ela está na cor verde, certo? Então, observa que o T e o SC, eles aumentam e diminuem, né, igualmente. Observa aqui, então, a tangente de 0 graus é 0,
conforme a gente aumenta o ângulo, observa que ele vai bater a tangente tem um tamanho, ou seja, essa linha verde tem um tamanho de 1, exatamente quando o ângulo é de 45 graus. E depois ela vai aumentando infinitamente, certo? Porque se ela é a projeção nessa reta tangente, conforme a gente aumenta o ângulo até 90 graus, essa reta fica infinita, certo? Elas ficam paralelas, perdão. Elas nunca se encontram. Depois, quando eu passo do ângulo de 90 graus, elas vão se encontrar. Ou seja, H vai prolongar até SC, e SC está na mesma altura de T. Ou seja, a distância do SC até aqui, ou equivalentemente do T até a origem, é o tamanho que a gente chama de tangente. Ou seja, aí a tangente de 180 vale 0 de novo, e aí o ciclo se repete. Ou seja, o ciclo se repete a um período de 180 graus, né? Porque ela vai a infinito e volta com meia volta. Com uma volta inteira, o ciclo se repete 2 vezes. Então, aproveitando o ensejo, se esse tamanho do T até o O é a tangente, do O até o SC é o que o pessoal pode estar esperando, que é a secante. Por isso que eu chamei de SC, SC de secante. A secante está determinada pela cor, vamos ver, pela cor roxa. Eu botei o raio preto e mais grosso para poder ficar aparecendo. Observe que a secante tem um comportamento parecido, né, com a tangente, mas a secante não é a distância do SC para baixo, não. A secante é justamente essa linha roxa, ou seja, a secante geometricamente representa a distância da origem do círculo até a reta tangente, certo? Conforme a gente aumenta, ou seja, qual é o tamanho da linha roxa? A linha roxa aqui tem o tamanho de 1, certo? Ou seja, a secante de 0 graus tem tamanho 1. Aí ela vai aumentando, 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 aumentando. A secante de 90 graus é infinito, ou seja, a linha roxa tende ao infinito. Conforme a gente continua aumentando e volta para o ângulo de 180 graus, a secante vai diminuindo até um tamanho de 1. Né? Você vê que a secante nunca se anula, na verdade, né? A secante nunca é 0. A secante, no mínimo, é 1 para os ângulos de 180 e 0 graus, e no máximo ela é infinito nos ângulos de 90 e de 270 graus. Vou apagar a tangente e a linha verde, vou apagar a secante e vou apagar o ponto SC. Já falamos do cosseno, já falamos do seno, já falamos da tangente, já falamos da secante. Agora vamos falar da cotangente. A cotangente, na verdade, ela vai ser determinada por uma outra reta, que é essa reta aqui, ou seja, é uma reta irmã da reta tangente. Ela tangencia também o círculo, só que ela tangencia num ponto B aqui em cima, tá ok? Que é no ponto 0, 1. O que vai acontecer aqui? Se nós prolongarmos essa reta, a gente vai encontrar um ponto lá em cima, que a gente vai chamar de CS. E vamos colocar outro ponto também, que é um ponto aqui embaixo. É a mesma ideia associada à tangente e à secante, tá ok? Vou já colocar as linhas, certo? Essa linha amarela e a linha laranja. Observem as duas. A linha laranja, na verdade, é a distância da origem até esse CT, ou seja, CT de cotangente, ou seja, a linha laranja é nada mais, nada menos do que a cotangente, certo? Ou seja, é a distância da origem até o ponto projetado no eixo X,
pela sombra dessa reta amarela aqui. E essa reta amarela aqui, na verdade, é a interpretação geométrica da cossecante. Observe que elas tendem a aumentar, ou seja, para o ângulo de 0 graus, a cotangente é infinita. Se eu aumento o ângulo até um ângulo de 90 graus, a cotangente tende a 0. Se eu aumento o ângulo até 180 graus, a cotangente tende a menos infinito. E depois ela volta, certo? Para mais infinito e vem descendo até o zero de novo e para mais infinito de novo. Ou seja, o período também é um período de 180 graus. E a cossecante, ela também nunca se zera, igual a secante. Ela é sempre maior do que 1. A gente pode observar que essa linha amarela, ela nunca deixa de existir. Ela sempre existe. E o tamanho mínimo dela é o tamanho de 1, certo? Que a gente encontra aqui e aqui também, no ângulo de 270 e no ângulo de 90 graus. Aí quando a gente está no ângulo de 0 graus, a cossecante tende a infinito, vem descendo até 1 e depois ela vai para infinito de novo, ou seja, o tamanho da linha, né? O tamanho da linha tende a ser infinito. Eu falei ainda há pouco que a cotangente tende a menos infinito. Não, falha minha. A cotangente, o tamanho dela nunca se zera, certo? Então, a cotangente é sempre positiva. Aqui, a gente já acabou falando de todo mundo, certo? Vou colocar todas as representações juntas. O seno, vermelho, o cosseno, em azul. Está faltando a secante, em roxo, e a tangente, em verde. Na verdade, aqui a gente tem todos aqueles nomes complicados que a gente aprende, certo? Quem é o seno? É essa linha vermelha que vai dar origem até essa sombra na vertical. A gente tem o cosseno, que na verdade é a sombra no chão, ou seja, a sombra no eixo horizontal. Nós temos a tangente, que na verdade é o tamanho projetado por essa distância daqui até aqui. Quando a gente prolonga essa reta, né, até essa reta tangente, esse tamanho daqui é a secante e a sua projeção, né, a sua altura é a tangente. E quando a gente projeta já na cotangente, a distância daqui até a reta cotangente é a cossecante e a sua distância, ou seja, da origem até aqui, ou seja, daqui até aqui, na verdade, é a cossecante. E por que eu chamei aquele ponto de H? Nada mais porque ela é a hipotenusa, certo? H de hipotenusa. A gente pode fechar um triângulo retângulo, se vocês percebem bem, com H, C e O. Ou seja, esse segmento HC, na verdade, é o mesmo, né? É o seno. E por isso vale o teorema de Pitágoras. Se esse cara é o cosseno, esse cara é o seno, em vermelho, e esse aqui é a hipotenusa. Como a gente falou que o círculo era unitário, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, 1 ao quadrado, 1 é igual a seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tá ok, galera? Espero que tenham dado para vocês visualizarem um pouquinho melhor, para quando a gente falar na aula, vocês entenderem bem o que a gente está querendo dizer com cada um desses significados. Valeu, um abraço.